mas eu acredito que esse trabalho dele no Cuiabá é onde a gente tem que, digamos, pegar como termos comparativos para o que pode ser o Antônio Oliveira à frente do Clube do Remo. E trazendo já como que a equipe pode jogar e também já projetando o Repá, para quem está chegando aqui na live agora, deixa eu colocar para vocês aqui na tela a expectativa, é que o Remo jogue o sistema base do Antônio Oliveira é o 4-1-4-1. Praticamente todos os clubes que ele jogou, aliás, que ele comandou, ele teve uma certa facilidade para se adaptar aos elencos, ele tem um trabalho de equilíbrio, não é um time, os times dele não é muito defensivo, nem é muito ofensivo, são equipes equilibradas do Antônio Oliveira. E a gente vai ver algumas diferenças em relação ao que era com o Daniel Paulista. Por exemplo, os times do Daniel Paulista, aliás, os times do Antônio Oliveira, ele gosta que sejam equipes que sejam pressionantes desde o camisa 9 dele, desde o centroavante. Então, seja o Adailton, seja o Matheus Davó, seja que ele escolha o Pedro Rocha, porque ele gosta de atacantes de mobilidade lá na frente, não é? Independente de quem ele escolha para fazer a função de camisa 9, ele vai pedir que desde o camisa 9 o Remo inicie pressionando a saída de bola do adversário, colocando uma marcação até por encaixes em vários momentos, tentando pressionar 1 para 1, tentando roubar a bola no setor ofensivo. Foi assim que, por exemplo, o Daverson, que fez muito sucesso no Cuiabá, ele virou artilheiro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com o Antônio Oliveira, muito nessa estratégia, não é? De tentar roubar a bola desde ali, provocando, tentando roubar a bola dos zagueiros adversários, tentando atacar o mais rápido possível o gol adversário. E dessa forma os times do Antônio Oliveira se comportam no momento sem bola. É um time que, ao contrário do Daniel Paulista, que em vários momentos a gente via o Remo recuando, não é, para tentar se defender no seu próprio campo, para esperar um erro do adversário, uma roubada no seu próprio campo, para tentar avançar vários metros do campo, ou lançar o Pedro Rocha, o Janderson, ou o Adailton, o Viseu, enfim, o Davó, para que os atacantes do Remo avancem no campo e chegassem lá na frente, e avançassem no campo e chegassem lá na frente e finalizassem o gol. Dessa forma o Daniel Paulista montava o Remo, né, na questão sem bola. E o sem bola do Antônio Oliveira é muito mais agressivo do que normalmente era o Remo com o Daniel Paulista. Então é uma das diferenças que a gente deve ver. Outra questão que inclusive me gera algumas dúvidas, peço até desculpas ali que eu coloquei o Cadu como lateral direito do Remo, a expectativa é que seja o Pedro Costa, a gente está ainda esperando para ver se o Marcelinho se recupera, não é? Porque o Remo já teve algumas boas notícias, o Rangel vai para jogo, o Klaus vai para jogo, o Sábio vai para jogo, e o Pedro Rocha vai para jogo. 4 nomes importantes aí que eram dúvidas ao longo da semana, desde a partida contra o Atlético Paranaense. A tendência é que esses 4 voltem. Ainda são dúvidas. O Reinaldo não joga porque está suspenso. A tendência é que o Camutanga ou o Alvarinho entre, acredito que seja o Camutanga. E na lateral direita, a tendência é que seja, se o Marcelinho não tiver ok, que seja o Pedro Costa. Peço desculpas novamente por ter colocado o Cadu aí, mas é o Pedro Costa na lateral direita do Remo. Outra diferença que eu ia citar em relação ao time do Daniel Paulista é que os laterais do Daniel Paulista, especialmente o Sávio, avançava muito no campo, não é? Eram laterais que, especialmente o esquerdo, avançava bastante, chegava lá na linha de fundo, cruzava ou para o meio da área, ou para a entrada da área, buscando ali um chute de longa distância, ou as chegadas do Pedro Costa de trás, com o Adailton ou o Viseu, atraindo os zagueiros adversários. Os laterais do Antônio Oliveira são laterais que, para quem gosta de tática e tudo mais, quem lembra a seleção brasileira do Tite,
os laterais eles são mais equilibrados, eles não são aqueles laterais profundos que a todo momento chegam à linha de fundo e tudo mais. São laterais que se aproximam dos zagueiros para tentar, caso os times do Antônio Oliveira percam a bola ali no setor defensivo, tenha mais jogadores para tentar, como eu disse, é um time equilibrado. Se perder a bola, ter jogadores, maior quantidade de jogadores para tentar parar uma tentativa de chegada em velocidade do adversário. Então, me gera dúvidas se o Marcelinho, se o Pedro Costa, se o Cadu pelo lado direito, se o Sávio, se o Alan Rodrigues pelo lado esquerdo, eles vão avançar tanto no campo como era com o Daniel Paulista. Mas, novamente, como eu disse, o Antônio Oliveira, ele não é um cara de um sistema defensivo só, ele não é um cara que monta uma equipe apenas de uma forma, ele é um cara que tem facilidade de se adaptar ao elenco que ele tem em mãos, mas ele também tem as ideias de jogo dele. Então, eu confesso que eu tô curioso para ver as funções dos laterais com o Antônio Oliveira, que geralmente no Cuiabá, no Corinthians, no Atlético Paranaense, os laterais, como eu disse, ficavam muito próximos dos zagueiros, e os pontas e atacantes os pontas, atacantes e meia mais ofensivo dos times do Antônio Oliveira, eles ficavam mais à frente, porque, como eu disse, os laterais não subiam tanto, e eles ficavam intercalando posições ali. Então era como se a gente visse no Remo o Janderson, o Adailton, o Pedro Rocha, o Pavani mudarem muito de posições. Aliás, o Caio Vinícius é o volante mais recuado, e ele tem o Pavani como camisa 8, e o Pedro Castro, né? Aliás, o Pedro Castro avançando um pouquinho mais. Então, nesse sistema, a gente vê muitas mudanças de como o Remo, aliás, de como as equipes do Antônio Oliveira se comportam dentro de campo. Então, dessa forma, a gente vê muitas mudanças táticas, muitas mudanças, podemos dizer assim, até de posicionamento de jogadores. Não são jogadores, principalmente os jogadores ofensivos do Remo, não são, aliás, do Cuiabá, do Corinthians, do Atlético Paranaense, não eram jogadores muito fixos, os jogadores ofensivos, eles trocavam muito de posição. Então é dessa forma que o Antônio Oliveira costumava montar aí as suas equipes, e gera curiosidade em ver como que ele vai montar esse Remo, os comportamentos, especialmente dos laterais do time do Remo, que com o Daniel Paulista se movimentavam de forma totalmente diferente do que o Antônio Oliveira pedia dos seus laterais no Cuiabá, no Corinthians, nas passagens anteriores dele pelos outros clubes brasileiros. Eu estou atualizando aqui como que o Remo deve vir a campo, né? Porque, enfim, eu coloquei alguns jogadores aí repetidos e tudo mais. Vamos tentar corrigir aqui agora. Mas é dessa forma que os times do Antônio Oliveira costumam criar jogadas e tudo mais. É aquilo que a gente fala, né, André? Sim. Acho que desde o Remo do Rodrigo Santana, né? Que é a questão do psicológico, né? Sim. Eu acho que também, obviamente, afetou, claro, afetou muito, mas a gente nota pelo comportamento deles no jogo contra o Operário, a gente vê que afetou sim, mas usaram muito o modo garra para vencer e mostrar, não, a gente não vai morrer na praia, a gente vai pra cima mesmo sem o Daniel Paulista. E claro, ainda tem defeitos aí a serem consertados pelo Antônio, como, por exemplo, a vitória fora de casa, que até agora o Remo não conseguiu. E, então, aliás, pode falar. Outro aspecto também
a gente bate muito aqui na tecla sobre, você falou um dos pontos que o Remo precisa melhorar em relação ao que era com o Daniel Paulista. Outro ponto também que eu canso de falar, acho que todas as lives aqui eu falo, sobre o aspecto defensivo do Remo, porque o Remo com o Daniel Paulista ele tentava, ele recuava para o seu próprio campo, até próximo ali do Marcelo Rangel, para tentar assim, fechar os espaços bem, para partir no contra-ataque e conseguir assim marcar. Ofensivamente, isso dava muito certo para o Remo. Defensivamente, o Remo não é um time que é muito forte no aspecto defensivo, ou não se mostrou assim com o Daniel Paulista, no aspecto de fechar espaços, de recuar, de fazer uma retranca, digamos assim, entre aspas. O Remo mostrou muitas dificuldades para fazer isso, tanto que em vários jogos aqui no Mangueirão, inclusive contra equipes que tecnicamente eram inferiores, o Remo sofreu um pouquinho, e também contra equipes melhores, como Curitiba, como... o Amazonas não era melhor do que o Remo, mas o Amazonas teve uma boa apresentação aqui, enfim. Foram vários jogos que a gente citou esses problemas do Remo no aspecto defensivo. O Antônio Oliveira aborda essa questão defensiva de uma outra forma. Para ele, não é recuar, ele não recua para tentar contra-atacar. Ele sobe a marcação para tentar pressionar a equipe adversária desde o campo defensivo dela, do adversário, para tentar roubar a bola o mais próximo possível do gol adversário, para poder correr poucos metros para tentar finalizar. Então, já é uma outra diferença de abordagem que talvez, a gente vai ver isso na prática, mas talvez isso encaixe um pouquinho melhor no Remo, porque com o Daniel Paulista a estratégia que ele utilizava não funcionou tanto assim. Funcionou em questões de resultados, porque o Remo tá muito bem na Série B, mas poderia ter conseguido muito mais pontos se tivesse corrigido esses problemas. Então, poderia até estar no G4, poderia até estar brigando lá pela liderança. Enfim, são questões que o Antônio Oliveira... Não que o trabalho do Daniel Paulista não tenha sido bom. Era bom, mas é natural. Estamos falando de um nível de Série B. O trabalho não vai ser perfeito de nenhum treinador, há aspectos a melhorar em todos os lados, o Antônio Oliveira traz essas questões aí, que vai ser curioso ver ele nessa passagem à frente do Remo,